Olá, pessoal, vamos fazer a correção do nosso exercício do dia 4. Então, e na primeira questão, nós temos: qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Lembrando que, primeiramente, precisamos identificar o verbo da oração, né? Aquela palavra que podemos conjugar. No caso aqui, o verbo é organizaram, do verbo organizar. Então, quem organizaram a homenagem? Foram os formandos. Então, lembrando que sujeito é algo ou alguém a quem o predicado se refere. Então, os formandos é o sujeito da oração. Organizaram a homenagem é a informação que se dá a respeito do sujeito. Então, aí nós temos o predicado. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Sujeito, os formandos, predicado, organizaram a homenagem. Segunda questão. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Lembrando que núcleo é a palavra ou as palavras principais do sujeito. No caso, os avós, os pais e os filhos é o sujeito da oração. De quem estamos falando? Falando avós, pais e filhos. Então, essas palavras são as palavras mais importantes do sujeito, portanto, são o núcleo. E a alternativa correta é a letra C, avós, pais e filhos. Na questão 3 temos: todas as frases abaixo são formadas por sujeito simples, exceto. Então, aqui vamos buscar a alternativa em que o sujeito não seja simples. Lembrando que o sujeito simples é o sujeito que possui apenas um núcleo. Então, na primeira frase, Luciana foi a primeira a chegar na escola. Quem foi a primeira a chegar na escola, né? Aquela perguntinha básica que fazemos ao verbo para descobrirmos, para identificarmos o sujeito. Luciana. Sujeito simples. B. Caminhamos a tarde toda pelo bairro. Quem caminhamos a tarde toda pelo bairro? Nós, né? Eu e mais alguém. Vejam aí que o sujeito não está explícito na oração. Nós conseguimos identificar através da desinência do verbo. Sabemos que tem um sujeito, mas que ele está oculto. Então, aí na letra B, nós temos um sujeito oculto, portanto, já encontramos a resposta correta. A frase, ou seja, a oração em que o sujeito não é simples, é da letra B. As demais todas são sujeitos simples, como já foi falado aí no enunciado. Quarta questão. Qual das alternativas abaixo temos uma oração sem sujeito? Então, a oração sem sujeito é aquela oração em que não há um ser que realiza a ação verbal. Na letra A, falou-se do efeito estufa no Congresso. Alguém falou, então há um sujeito. B. Estão reclamando do atendimento. Também alguém está fazendo essa ação, realizando essa ação. C. Estavam conversando na faculdade durante o intervalo. Há também um sujeito. D. São 5 horas agora. Então, aí, são 5 horas, o verbo ser está indicando o tempo. Portanto, oração sem sujeito. Alternativa correta, letra D. E letra E, disseram que estavam acompanhados.
também há alguém que pratica essa ação verbal, há um sujeito. Então, na letra A, B, C e E, temos sujeito indeterminado. Há um sujeito, porém, não conseguimos identificar qual é esse sujeito. Questão 5. Temos um sujeito composto em. Sujeito composto é o sujeito em que possui 2 ou mais núcleos. Letra A. Nós estamos cada dia mais desanimados com a escola. Sujeito da oração, nós. Sujeito simples. Quem estamos cada dia mais desanimados com a escola? Nós. B. Luana terminou o namoro esse final de semana. Verbo terminou. Quem terminou o namoro? Luana. Apenas um núcleo, sujeito simples. C. Todos os empregados estavam insatisfeitos com o trabalho. Verbo estavam. Quem estavam insatisfeitos? Todos os empregados. Também aí temos um sujeito simples. Letra D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Verbo estamos. Quem estamos adorando a viagem? Eu, Alice e Lucas. Núcleos do sujeito, aliás, de quem estamos falando? Eu, Alice, Lucas. Portanto, aí temos um sujeito composto. Letra E. A escola das meninas era perto de casa. O que era perto de casa? A escola das meninas. Estamos falando da escola, sujeito simples. Então, como já falei, a alternativa correta, letra D. Questão 6. Temos um sujeito inexistente em. Sujeito inexistente, como eu já falei, é quando não há um ser que pratica a ação verbal. Então, letra A, choveu durante a noite, né? É um verbo impessoal. Não há um ser que pratique essa ação, como eu já falei. Então, aí na letra A já temos a opção correta. As demais orações, todas possuem um sujeito. 7. Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? Que é aquele sujeito que identificamos pela desinência do verbo. Pode ser chamado também de sujeito elíptico, desinencial ou implícito, porque está implícito na frase. A. O empregado do supermercado vendeu sua casa. Quem vendeu sua casa? O empregado do supermercado. O sujeito está explícito na oração. Então, não é um sujeito oculto. B. Livros e cinemas são o nosso passatempo preferido. Aí também o sujeito está explícito na oração. Livros e cinema. C. Gostamos de pular carnaval. Quem gostamos de pular carnaval? Nós. Identificamos o sujeito pela desinência do verbo. Ele está oculto, implícito na frase. Portanto, a resposta correta, letra C. 8. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. Qual o verbo da oração? Caiu. Quem caiu no outono? A folha. Possui quantos núcleos esse sujeito? Muito bem, apenas um. Estamos falando da folha. Portanto, possui apenas um núcleo, então é um sujeito simples. Então, pessoal, vocês corrijam aí direitinho e qualquer dúvida podem ficar à vontade para perguntar, ok? Tchau, um abraço.